Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Christopher e a palavra de Deus ela é como fogo e como marreta. Isso mesmo galera, hoje nós vamos falar com esse título incrível chamado Fogo e Marreta, ou como eu gosto em inglês depois que eu pesquisei alguns dias atrás, Fire and Sledgehammer. Então vamos começar falando por que fogo e marreta? Por que a palavra é como fogo e marreta? Não estou entendendo nada disso. Então vamos para a nossa primeira passagem de hoje, que é Jeremias 23, 29. Acaso a minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é como um martelo que despedaça a rocha? Então Deus manda duas perguntas aqui já de uma vez através do profeta Jeremias. Já é para pegar de jeito já nesse momento, né? Vai ter algumas versões que em vez de martelo vai dizer marreta. Qual é o foco principal dessa palavra, o contexto? Jeremias está trazendo uma palavra para o povo por conta de falsos profetas. E nesse momento Deus fala, a minha palavra não é como fogo e como marreta que quebra as pedras. E eu queria trazer para você um pensamento rápido sobre o que o fogo faz e o que a marreta faz. Os dois têm poder destrutivo e poder construtivo. Então assim, a gente tem o fogo, que o fogo ele purifica, ele refina, mas também ele consome. Se a gente pega o fogo e coloca ele para purificar o ouro e refinar algum outro tipo de metal, ele chega até uma certa temperatura e isso acontece com o material que é colocado no fogo. Mas em compensação, o fogo também consome. Se você colocar fogo em um papel, ele vai consumir, porque o fogo ao mesmo tempo que ele é algo que purifica, ele consome, ou seja, ele tem o poder de dar vida, de transformar algo, ou ele tem o poder de destruir algo. Mas e a marreta? A marreta, ela é muitas vezes usada para destruir as coisas. Então, quando você vê alguém com uma marreta numa construção, provavelmente essa pessoa está indo quebrar uma parede, né, derrubar um muro. Então, ele pega uma marreta e começa... Nossa, a cara que eu fiz agora foi incrível. Mas a pessoa pega a marreta e começa a bater na parede para quebrar todos os tijolos e tudo aquilo que tem ali para abrir espaço, ficar pronto para poder, né, fazer uma construção nova. Em compensação, a marreta ela também é usada para quê? Ela é usada pra gente poder fincar estacas, né? Eu já cansei de ver vários vídeos no Facebook daqueles caras que colocavam uma marreta em cima da outra, então eles jogavam e começavam a bater um em sequência do outro na estaca, e assim, uma sincronia incrível que aqueles caras têm. Mas eles usavam uma marreta por quê? Porque a marreta ela tem um peso que quando você trabalha junto com ela, você consegue fincar a estaca mais fundo. Então, esse é um ponto positivo já também para a marreta. Então nós temos o que? Duas questões boas e duas questões ruins em cada um. O fogo ele purifica e ele refina, e a marreta ela finca. Ela é uma ferramenta para você se manter. Em compensação, o fogo ele pode ser consumidor, ou seja, destruir, assim como a marreta ela pode destruir também as coisas. Ela pode ser usada para derrubar muros, para derrubar paredes. E aqui nessa passagem Deus está sendo muito específico. Ele está falando que a palavra dele ela é algo sério, ela é algo que são dois lados. É o fogo que purifica, mas também é o fogo que pode consumir. É a marreta que prepara uma construção e que finca você na palavra, mas que ao mesmo tempo ela pode destruir. E se você for ler mais pra frente algumas passagens, você vai ver que Deus fala através de Jeremias que ele não compactua com pessoas que não falam através dele. Então o que acontece? O próprio Jeremias ele é usado por Deus para falar que os profetas que falavam da sua própria imaginação, Deus não compactuava com eles, porque eles pegavam profecias de outros profetas e diziam que pertenciam a eles, ou então eles inventavam alguma coisa e diziam que era deles. Mas Deus levanta os profetas dele para falar a verdade. E um deles era Jeremias, que estava batendo de frente. Ou seja, Deus está sendo muito específico, que a palavra dele é como uma espada de dois gumes. Se a gente for ver pela palavra, ela mesma se coloca como uma espada de dois gumes, um fogo e a marreta, né? Então nós temos 3 tipos de armas, sem contar vários outros, mas são as que a gente mais conhece, né? A gente sempre fala, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus fala do fogo do Espírito. E a gente tem várias formas que é representado o fogo na palavra. E quando a gente ouve, né, falando sobre isso, a espada de dois gumes, a marreta, a gente pensa, nossa, que palavra pesada, né, cara? Mas é exatamente isso que Deus está falando. Deus está falando, as minhas palavras não são tão doces, mas elas são
alimento e crescimento para vocês. E é por isso que a palavra ela é muito específica, né? Jeremias, quando ele traz isso, ele traz uma palavra de confronto dizendo: ei, Deus está falando que a palavra dele, ela é uma palavra que você não se brinca com ela. Você não é feito para brincar com essa palavra. Então aqui Jeremias ele está sendo usado por Deus para falar: olha só, às vezes vocês podem não gostar do que eu vou falar, mas é pro bem de vocês, é pro crescimento de vocês, porque o evangelho ele se trata desse momento que o próprio João Batista e o próprio Jesus eles falam sobre arrependimento. Nossa salvação ela vem de um arrependimento que a graça gera. Então, através do amor de Cristo, né, a morte dele na cruz, que foi a graça derramada sobre nós podemos ter o acesso para a gente poder ter arrependimento. Né? O pecado ele só era expiado, ou seja, era encoberto, mas a partir do momento que vem a graça, que o véu é rasgado, a gente tem o arrependimento, que é o momento onde Deus ele pode jogar os nossos pecados no mar de esquecimento. E isso nos traz a salvação, que é trazer Jesus para o nosso coração, é tirar todo o entulho e deixar Jesus tomar conta. E esse mesmo evangelho que eu acabei de falar é o evangelho que Jesus pregava e muitas pessoas não aceitaram. Eu não estou falando simplesmente daquela passagem onde fala: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Não, eu estou falando de um momento em que Jesus está pregando exatamente sobre tudo isso e as pessoas simplesmente se irritam e falam: eu vou embora, não quero mais ouvir o que Jesus está falando, olha, isso aqui não é para mim. Então, a gente vai ver isso agora lá em João 6:66. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também não vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então aqui a gente tem, né, aquela famosa frase de Pedro de: para onde eu irei? Para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Antes disso, Jesus ele está pregando, ele está ministrando e as pessoas olham e falam assim: o que esse homem está pregando é muito difícil. É muito difícil da gente fazer. Então eles ficam bravos, se levantam e vão embora. E Jesus olha para os 12 discípulos e fala assim: vocês também não vão? Eu tô alimentando. Eles não estão afim de ser alimentados. Mas e vocês? Então as palavras de Jesus naquele momento eram duras. Por quê? Porque Jesus ele estava falando sobre o inferno, ele estava falando sobre o pecado, ele estava falando sobre algo que não era falado naquela época. Naquela época era falado sobre o pecado, mas assim, faça uma oferta, mate um bezerro. E enfim, mas Jesus estava falando de algo pior, do tipo: você pecou, você vai pro inferno, amigo. Era isso que Jesus estava pregando, e aquelas pessoas falavam assim: eu não consigo amar meu inimigo, eu não consigo perdoar as pessoas, eu não consigo entender o que é esse novo ensinamento que ele está falando. Ele está trazendo tudo mais complexo. Adulterar não é mais estar no momento, mas a partir do momento que eu penso, é adultério, como assim? Então, esse ensinamento de Jesus, que é o ensinamento do arrependimento, o ensinamento do tipo: olha, preste atenção no que você tá fazendo. Olha o que você tá fazendo. Preste atenção nos seus erros. Você tá pecando, cara. Ô, meu, acorda. Você tá pecando. Vamos acordar. Vamos fazer alguma coisa. E as pessoas olharam e falaram: não, o que ele tá pregando não funciona pra mim, não. Ó, tchau, Jesus. Ele virou as costas e foi embora. Foi isso que eles fizeram. E Jesus olha pros 12 discípulos e ainda fala: vocês também não vão? Porque as minhas palavras não vão ser sempre doces. Mas aí eu te pergunto: só Jesus passou por isso? Mas eu vou te mostrar o alerta de Paulo para tudo isso. Lá em 2 Timóteo 4, do 3 ao 5. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então aqui a gente tem Paulo, nos seus últimos dias, alertando Timóteo, falando: olha, vai chegar o momento onde as pessoas não vão mais conseguir ouvir o evangelho verdadeiro. As pessoas vão começar a buscar mestres e pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir. Eles não vão aguentar confronto, eles não vão querer ouvir o confronto da palavra, mas eles vão olhar: isso agrada meu coração, tem alguém que está falando que a Bíblia agrada isso que está no meu coração, então eu vou lá. É isso aqui que está no meu coração, que é um erro, que é um pecado, mas tem alguém que está falando que isso não é pecado, então eu vou lá. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, vai chegar o momento onde as pessoas elas não vão querer ouvir o verdadeiro evangelho. Elas vão aonde vai fazer bem para elas. Só que, meu amigo, eu te digo uma coisa: se você já leu a palavra, se você já leu esse livro incrível aqui e você nunca foi confrontado, você nunca chorou de falar assim: Jesus morreu
por causa do meu pecado, por causa do quão ruim eu sou, tem alguma coisa errada. Se a Bíblia nunca te confrontou, tem alguma coisa errada. Se todas as vezes que você leu a Bíblia, ela sempre falou que você tá certo, ela sempre falou que o que você tá fazendo tá certo, que o teu ego tá incrível, tá errado, porque a Bíblia, o cristianismo não se trata de nós, não se trata do indivíduo, se trata do coletivo, se trata de Jesus. Você é a última coisa que importa, porque quando você faz ele conhecido, é o que tem que ser. E a Bíblia ela vai te confrontar quanto a isso. Quando os nossos pecados aparecem e a gente lê aquele livro, ele faz um raio-x na gente. Ele fala, você tá errando aqui, cara. Você tá caindo aqui, cara. Presta atenção. E a gente tem que ser cristão o suficiente pra olhar e falar, tá bom, Deus, eu tô errando. Eu vou melhorar. Eu vou correr atrás. Me ajuda. E ele vai te ajudar. Mas precisa desse confronto. Se a Bíblia não te confronta em nenhum momento da sua vida, você está lendo ela de uma forma errada. Então por que eu tô falando isso? Por que o tema é fogo e marreta? Porque pro fogo poder entrar, a marreta tem que quebrar as pedras que a gente coloca. E o que são as pedras? São os pecados, são as inseguranças, são os medos. Tudo isso coloca uma barreira para que o Espírito Santo possa entrar no nosso coração e fazer a limpa. Então Deus está falando hoje, deixa eu quebrar esse coração de pedra para transformar ele de carne. Deixa eu usar minha marreta, pegar minha marreta e quebrar tudo isso que não está permitindo eu terminar de trabalhar. Porque a gente fala sempre, né, que a boa obra o Senhor faz. Às vezes o pessoal brinca, né, porque Deus ele é pedreiro, porque ele faz a obra, né? Mas é basicamente isso. Ele tem que quebrar às vezes algumas coisas para poder fazer coisas novas. Ele é um olheiro. O olheiro, quando ele vê que tem uma trinca no vaso, ele quebra o vaso e refaz ele de novo. E Jesus está falando hoje, deixa eu quebrar, deixa eu usar minha marreta para quebrar essa rocha que está no teu coração, para quebrar isso que está impedindo eu de terminar o meu trabalho. Deixa o teu coração, deixa o seu ego ser confrontado, deixa o seu ego ser quebrado, porque é isso que a palavra ela vem trazer pra gente. É isso que Timóteo foi alertado. Paulo falou, nunca deixe o verdadeiro ensinamento. Fique firme no ensinamento que foi te dado. A palavra de Deus é fogo que purifica e que limpa. Mas com isso também vem o arrependimento. Vai vir dor às vezes, morte da carne, soltar o fardo e aceitar a correção de Deus. A Bíblia, o Pai nos quebra, nos desmonta para que possa construir algo novo em nós. A palavra vai dizer que Deus corrige aquele que Ele ama. O amor dele foi demonstrado na morte de cruz. Foi uma atitude. Então eu te convido hoje a nós nos permitirmos ser quebrados e purificados para que possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então nunca se esqueça, a palavra de Deus, ela é fogo, ela é marreta. E é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Fique com Deus e falou!